O nosso objetivo principal era o quê? Era fazer com que este processo de privatização promovido pela Cefim, em parceria com o escritório jurídico de Curitiba, não fosse adiante. Porque, queiramos ou não, Guilherme, essa fiscalização que seria feita seria em torno do leasing, ou então fiscalização das instituições bancárias. Só que como que na prática era o objetivo da Secretaria de Finanças? A empresa entrava em ação, solicitava essa documentação, né? Nós éramos, na prática, utilizados para apenas dar um caráter de formal. Ou seja, nós iniciaríamos o processo de fiscalização, quando a informação fiscal nos fosse repassada pelo contribuinte, nós repassaríamos para a empresa, ela manipularia, chegaria o valor do tributo e nós faríamos o fechamento. Nós fomos de cara contra. Por quê? Primeiro, se nós estivéssemos assinando um auto de infração, auto este constituído, trabalhado com uma empresa terceira, seria um crime de falsidade ideológica. Não seríamos nós que teríamos formulado aquele auto de infração. Ademais, no nosso entendimento, havia uma invasão, né? Uma usurpação da nossa competência. Se a competência, está em lei isso, se a competência para constituir o crédito tributário é do auditor fiscal, não pode uma empresa, seja lá de onde for, vir querer usar, né? Fazer uso da nossa competência. Foi por causa disso que nós ingressamos com a representação, para que o contrato dessa terceirização do leasing fosse tornado nulo. Só que o Ministério Público ele avançou. Ele analisou o conjunto de contratos, como havia te falado ainda há pouco, e foi além. Detectou irregularidade neste contrato do leasing, com a empresa de Curitiba, detectou uma ilegalidade no contrato com a DSF, a empresa paulista, pela inexigibilidade da licitação, e em outros contratos. E a partir dessa constatação, ele deu início, o Ministério Público, neste caso, a ação civil pública de improbidade, cumulada com nulidade dos contratos. Coisa que nós entendemos muito importante, porque o Ministério Público, neste caso, e é bom que nós façamos essa reverência, o Ministério Público, de fato, exerceu o seu papel constitucional, em guardião, né, do interesse público. Nesse caso, então, vamos ver se o outro poder, o Poder Judiciário agiu. Vamos ver se o outro poder também fez alguma coisa. O que é que a Câmara, os vereadores da Câmara fizeram em relação a essa questão, que é gravíssima e cabe à Câmara, né, os vereadores de oposição à Câmara, se manifestarem. Bruno, sobre isso nós vamos conversar depois do intervalo. O Mais volta já já. O Mais está de volta. Eu converso com o advogado Bruno Vieira, diretor jurídico da Associação dos Auditores Fiscais de Belém. Então, Bruno, no intervalo eu propus que a gente falasse um pouco, já que a Justiça está agindo, eu quero saber o seguinte, se também o outro poder, que é no caso o Poder Legislativo, também está fazendo a sua parte. Guilherme, o Poder Legislativo, infelizmente, grande parte dele, a maioria, são vereadores que estão apoiando o prefeito Dulciomar Costa. A tendência é que isso mude em pouco tempo. Mas nós temos ali vereadores, né, competentes e que veem o serviço público com respeito, prezam pelo serviço público de qualidade, valorizam o serviço público. E esses vereadores nos estão dando uma retaguarda política, né, e até mesmo de orientação jurídica, de apoio material, inclusive, e nós, inclusive, agradecemos a esses vereadores, porque sem eles também, não só nesse momento delicado que nós vivemos na Secretaria de Finanças, mas em outros que nós já vivemos e que nós ainda viveremos, eu tenho certeza que o apoio deles será importante. Agora, Guilherme, é importante ressaltar, como eu fiz ainda há pouco, o papel do Ministério Público. Mas agora, né, poderia dizer no linguajar popular, a bola está com o Poder Judiciário. E nós rogamos que o Poder Judiciário ele promova, né, um julgamento, né, o desenrolar dessa ação civil pública de improbidade com a maior imparcialidade possível. Porque nós sabemos
da força, da pressão do Poder Executivo sobre o Judiciário, mas nós entendemos que o Poder Judiciário ele deva ser imparcial, ele deva analisar os contratos, analisar o processo como um todo de forma imparcial para que, ao final, nós tenhamos a justiça feita. E a justiça, neste caso, no meu entender, deve prezar pelo respeito à coisa pública. Bruno, você falou da pressão do Executivo sobre o Judiciário. Ok, existe, né? Isso aí faz parte até do jogo. E sobre a associação, o Executivo também está pressionando muito? O secretário de Finanças, ele costuma fazer algumas ameaças, né? Mas nós entendemos que o nosso papel, além de auditor fiscal, é de cidadão. Nós não estamos ali apenas para ir até as empresas e autuá-los. Nós estamos ali também para defender a coisa pública, o erário público. E se a partir de um determinado momento, nosso entendimento é esse, e se a partir de um determinado momento nós detectarmos alguma ilegalidade, é nosso dever, enquanto cidadão, enquanto servidor público, em respeito à legalidade, fazermos a denúncia. Bruno, essa contratação, essa terceirização de um setor da administração pública municipal, de certa forma sugere, se vocês não se defenderem direito, sugerem que o setor não é competente, está despreparado, não está, digamos assim, equipado para fazer o seu serviço. Isso vocês têm que ter essa preocupação bem, né, cuidadosa, porque passa para a opinião pública que, na verdade, o prefeito teve que recorrer a um serviço externo porque o interno não funciona. Bem, aí é que está o X da questão. Existe um modelo de gestão da coisa pública que é, no nosso entender, um modelo equivocado. O governo do Selma Costa, ele não prioriza o serviço público, ele não prioriza o servidor público, ele não prioriza a qualificação do serviço público como um todo. Só para você ter ideia, Guilherme, estamos completando 5 anos de administração do Selma Costa. Na Secretaria de Finanças, que é o nosso caso particular, nós tivemos um curso apenas